Salve galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson, e aqui traremos história, isso mesmo, história. Nesse processo histórico iremos tratar dessa atividade diagnóstica aí, abordar basicamente três assuntos, que é o capitalismo, né, a evolução do capitalismo, a industrialização, a revolução industrial e o absolutismo. Lembrando, gente, mais uma vez, eu falei isso lá na aula de geografia, vou falar aqui para você na aula de história. Não precisa estar copiando da internet, não precisa estar copiando do livro, basta vocês responderem com o conhecimento de vocês, conhecimento que vocês têm da vida de vocês, da vivência que vocês têm, né? Já que essa aula é para pessoas de educação de jovens e adultos, a EJA. Então vocês já têm um certo conhecimento adquirido. Nem que seja da aula, mas tem de vida, né, de vivência. Então vamos lá. A primeira questão, ela vai trazer assim: as grandes navegações iniciou a primeira fase do capitalismo e a colonização das Américas. Você estudou nesse período, o comércio se tornou o principal motor da economia. E essa é uma das características principais da época moderna, marcada pelo. Aí você vai marcar a alternativa correta. O que é que marca essa fase do capitalismo? Essa primeira fase do capitalismo? Você acha que é a Revolução Francesa? Você acha que é o descobrimento da América? Você acha que é o capitalismo comercial? Ou você acha que é o socialismo? Olha só, gente. Se liga aqui na dica do texto, ó. As grandes navegações iniciou na primeira fase do capitalismo e a colonização das Américas. Você estudou nesse período, o comércio se tornou o principal motor da economia, certo? E aí você vê essas questões aí, capitalismo, né? Fase comercial, e marca a alternativa correta, beleza? Na segunda fase, na segunda questão, aliás, nós temos aí o capitalismo industrial, tem a sua principal característica a evolução do modo de produção. Fase marcada pela Revolução Industrial, entre os principais aspectos da Revolução Industrial. Esta marca a alternativa correta. Quais são os principais aspectos dessa Revolução Industrial, gente? Nós temos aí o surgimento do industrial, dono do meio de produção, e o operário, trabalhador que vende a sua mão de obra. Nós temos a burguesia e o clero, o sucerano e vassalos, e o pátridas e os metecos. Vocês estão familiarizados com esses termos aí dessas questões? Ou estão familiarizados com esse surgimento industrial, que é o dono do meio de produção, e o operário, o trabalhador que vende a sua mão de obra? No capitalismo só tem duas formas de se ganhar dinheiro, né? De se ganhar o capital. Ó, meu irmão, isso aqui é o capital. Ou você é dono do meio de produção. Nesse caso, na atualidade, nós temos o que é o meio de produção? É a fábrica, é a indústria ou é o comércio. Ou você é dono dessas coisas, ou você vende a sua mão de obra. Você está incluso em qual dessas duas formas de se ganhar dinheiro? É o dono ou vende a mão de obra? Certo? Na terceira questão, nós temos aí uma questão voltada para a Revolução Industrial. Uma máquina, originalmente, nada mais é do que um conjunto de ferramentas impulsionadas por uma força motriz. A Revolução Industrial é marcada pelo surgimento da máquina do tempo, gente. B. Máquina de cortar cabelo. Máquina a vapor ou a máquina elétrica? Um dos principais modelos que surgiu aí na Revolução Industrial, ela se utilizava o carvão, né, como fonte de energia, certo? E aí você vai remarcar a alternativa correta. Na quarta questão, nós temos aí uma outra questão tratando da Revolução Industrial. A Revolução Industrial acabou estabelecendo uma crescente divisão do trabalho. Isso quer dizer que a produção foi dividida em partes cada vez menores, conhecidas como trabalhos especializados. Como ocorria essa divisão de trabalho? Cite exemplos. E aí você vai me dizer como é que é essa divisão do trabalho na Revolução Industrial. Como é que estava dividido isso?
E a quinta e última questão, para buscar esse nível de entendimento de vocês, ela diz o seguinte: o filósofo inglês Thomas Hobbes nasceu em 1588 e morreu em 1679. Autor de O Leviatã, acreditava que a violência generalizada de todos contra todos era a regra geral da política e que para conter tal violência intestina era necessária a força de um poder político centralizador e autoritário. E aí pergunta, o que significa monarquia absolutista? Né? Esse poder centralizador que nós tivemos nesse período aí em que ele nasceu, que era a figura do rei. E nessa figura do rei concentrava-se todo o poder. Então você vai dizer o que significa uma monarquia absolutista, tá, gente? Valeu! Espero que vocês respondam com as próprias palavras. Não façam pesquisas e nada disso. E até a próxima aula.